podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Nutrição Clínica do podcast da farmácia. Hoje falamos de nutrição clínica em contexto oncológico e sobre o impacto da malnutrição no doente oncológico. E vamos perceber de que forma a farmácia pode acompanhar estes utentes. Comigo tenho Joana Casemiro, farmacêutica. Joana, seja bem-vinda. Obrigada. Começo por lhe perguntar qual o impacto da malnutrição no doente oncológico e quais as suas causas? A malnutrição tem um impacto imenso nos doentes oncológicos, porquanto o facto de haver uma malnutrição pode condicionar o desenvolvimento, o decurso dos tratamentos a que eles estão sujeitos, pode condicionar também a própria evolução da doença. Portanto, a existência de uma malnutrição muitas vezes pode ser mesmo associada, em alguns casos, em algumas situações, a um mau prognóstico, uma má evolução da situação do doente em contexto de tratamento. As causas são comuns a todas as malnutrições. A causa no doente oncológico, em particular, estão relacionadas com umas alterações metabólicas profundas que existem com a doença oncológica, com o desenvolvimento do tumor, por um lado. Por outro lado, com uma diminuição que muitas vezes acontece na ingestão de alimentos. Quero eu dizer, com o desenvolvimento do tumor, à medida que a doença evolui, há um aumento de necessidades energéticas e proteicas muito grandes que vão levar a um consumo acrescido destes nutrientes por parte no doente. Por um lado. Por outro lado, é muito vulgar acontecer alguma anorexia nestes doentes, logo por alteração psíquica, na fase do diagnóstico. O doente acaba de saber que tem cancro, há a estigmatização do cancro, há o medo, com o medo desenvolve-se sempre alguma depressão, alguma ansiedade que pode causar alguma anorexia. Pode acontecer essa anorexia também porque com a própria evolução da doença, o doente passa a ter mais dificuldade para comer, pode passar a ter alguma saciedade mais precoce, etc, etc. Pode também acontecer essa anorexia como um resultado direto dos tratamentos a que está sujeito. Portanto, causas principais, requisitos, utilização aumentada de nutrientes, energia e proteína, especialmente, diminuição, seja por que motivo for, ou pelos motivos, pela adição de todos os motivos, de ingestão de alimentos. Uhum. Esta é, como sabemos, uma condição particular e, portanto, pergunto-lhe como deve ser feito o acompanhamento do doente oncológico com malnutrição no contexto da farmácia comunitária. Eu acho que a farmácia comunitária tem um lugar privilegiado, para se poder fazer um acompanhamento devido do ponto de vista nutricional destes doentes. A farmácia é um local, a farmácia tem uma porta aberta, não funciona com agenda. É o primeiro local onde os doentes podem dirigir-se para colocar questões, para falar sobre as suas mágoas, sobre as suas ansiedades, sobre as suas necessidades. É, portanto, muito fácil todo o dia temos pessoas a entrar pela farmácia a colocar questões. Um doente que acabou de saber que tem cancro, é natural que fique alarmado também com o que vai ser o seu futuro próximo, até do ponto de vista alimentar. E muitas vezes vão à farmácia para nos colocar as primeiras questões relativamente a isto. Isso acontece por um lado. Por outro lado, nós estamos com a porta aberta, recebemos doentes, um doente traz uma receita, vemos a receita vem de um hospital oncológico, o IPO, por exemplo, vê
de que especialidade é aquele médico que fez a prescrição do doente, pelo tipo de prescrição, pelo tipo de medicamentos, tem uma ideia do contexto em que o doente se encontra. É obrigação, eu acho que é obrigação do farmacêutico, e o farmacêutico tem todo o espaço em tempo, em lugar, para fazer um encaminhamento do doente. Vai chamar a atenção para que vai haver, com certeza, alterações na sua capacidade de se alimentar, ele vai ter, com certeza, diminuição de apetite, vai ter náuseas, muito provavelmente já tem a receita que o leva a acreditar nisso, chamar a atenção para que é importante manter-se nutrido e chamar a atenção também para que manter um nível nutricional adequado pode ser determinante na evolução da sua doença, na involução, quer dizer, na evolução da doença e no tratamento que se pretende que tenha êxito. Esta particularidade da proximidade do farmacêutico aqui é muito importante. Determinante. Alguma empatia, alguma atenção à condição da pessoa. Determinante. Para além, isso é determinante, tanto mais que o doente pode voltar em qualquer altura. Ele ao hospital vai com agendamento de consulta para médico, ou para ser sujeito a um tratamento, ou para ir a um nutricionista. Na farmácia entra cada vez que quer e coloca as questões que quiser, sempre que quer, com muito mais facilidade, muito mais acessibilidade. Com certeza. Qual a importância da nutrição clínica na gestão da malnutrição no doente oncológico? Importantíssima. Há uma quantidade de estudos que estão divulgados que permitem inferir que a nutrição, um bom estado nutricional do doente é determinante para a persecução de um bom tratamento e um bom prognóstico da doença. Há relação em algumas áreas de tumores, os doentes com tumores gastrointestinais, com tumores no pulmão, com tumores na cabeça-pescoço, têm seguramente à partida grandes probabilidades de vir a desenvolver um quadro que pode chegar a um estado muito grave de malnutrição. Esses doentes, verifica-se em estudos já feitos que muitos destes doentes podem têm morbilidades e mortalidade acrescidas por via de malnutrição. Portanto, é importantíssimo, em primeira instância e precocemente, fazer um encaminhamento adequado dos doentes para manterem um nível nutricional adequado. Quais os benefícios para a farmácia comunitária na gestão da malnutrição no doente oncológico? A farmácia comunitária passou a debater-se com uma série de dificuldades, desde a instituição das margens regressivas nos medicamentos. Há umas legislações, alguns governos atrás. É importante que as farmácias hoje em dia saibam fazer diversificação do seu negócio. E isto é uma área, a suplementação nutricional oral, entérica, o que seja, mais oral e entérica, que pode passar por nós, é uma via agradável. Eu acho uma via muito, muito fácil de poder melhorar o nosso negócio. É uma área em que a recomendação é fácil, sem risco. Recomendamos alimentos, todas as pessoas ingerem alimentos todos os dias, não é? Alimentos, suplementos, nutrientes, sem grandes riscos, com boa formação, é um acréscimo no nosso negócio. Claro. Considera que esta é uma categoria que tem a atenção devida por parte dos farmacêuticos? Infelizmente acho que não. Porque a suplementação nutricional oral, que é a que mais diretamente nos interessa nestas questões, e é onde nós podemos intervir com mais facilidade, não está instituída como uma necessidade primária do doente. Ela, embora seja primordial para o bom estado da evolução do doente, no caso oncológico, por exemplo, no caso das oncológicas, embora ela pudesse até melhorar bastante as respostas a tratamentos, reduzir os tempos de internamento, melhorar a sobrevivência dos doentes, garantir melhor sobrevivência dos doentes, e desta forma toda reduzir os custos
para o sistema de saúde, ela não é acarinhada, no entanto, pelos nossos governantes. Em muitos países da Europa, na maior parte dos países da Europa, aliás, da Europa, União Europeia e outros, os suplementos nutricionais orais são comparticipados. Isso torna-os mais acessíveis para a população em geral, para os doentes, para a população, para os idosos, quem mais precisa deste tipo de produtos. Mas o Estado tem de intervir nesta área para que isso possa acontecer. E não acontece agora. A nutrição ainda é uma área relativamente recente em comparação com outras áreas, como a medicina ou a farmácia. Acredita que o próprio doente, o próprio utente que vai à farmácia está suscetível a receber este aconselhamento nutricional, ou principalmente aqui falando da população mais idosa, ainda existe aqui alguma reserva em relação a esta área? Volto à pergunta que me fez anteriormente. Se a farmácia estiver devidamente preparada em informação aos doentes com esta área, eles vão com imensa facilidade e vão com muita frequência. É o meu caso. Eu tenho a área da nutrição muito desenvolvida. Eu trabalho com nutrição, particularmente dentro da farmácia, há mais de 30 anos, desde que houve os primeiros suplementos nutricionais orais. E a minha farmácia, é conhecida como sendo uma farmácia onde nós sabemos aconselhar estes produtos, e onde as pessoas se dirigem com imensa frequência para nos pedir conselho sobre o assunto. Portanto, se a farmácia tiver o cuidado de fazer uma preparação, uma formação adequada para todas as pessoas que lá trabalham, para todos os colaboradores farmacêuticos, técnicos que trabalham na farmácia, para poderem providenciar este serviço, esta informação, o conselho ao doente, tenho a certeza que eles vão com muito mais frequência. Já tenho experiência. Lá está, exige-se, digamos, no mínimo, essa formação complementar. Que deve ser contínua. É uma área, como acontece com os medicamentos, em que há uma evolução constante, há alterações constantes, e a formação é exigível que seja contínua para estar devidamente preparada para responder em cada momento, sim. O trabalho em saúde e o acompanhamento dos doentes é cada vez mais multidisciplinar e, portanto, aqui o nutricionista também entra na farmácia, mas eu pergunto-lhe de que forma o farmacêutico consegue complementar este trabalho do nutricionista? Perfeitamente. Voltando a uma questão prévia, o farmacêutico na primeira abordagem do doente é quem primeiro contacta o doente, a maior parte das vezes. Se o farmacêutico detecta uma necessidade ou um risco nutricional num doente, pode ser o próprio farmacêutico a indicar a ida a um nutricionista ou o recurso a um profissional que possa fazer uma avaliação adequada do seu risco nutricional e desenhar-lhe um plano nutricional adequado para garantir que ele vai conseguir estar em bom estado nutricional para aguentar todos os tratamentos que vai ter de fazer. Tendo ido ao nutricionista, o doente volta à farmácia com frequência, adquire produtos, suplementos eventualmente, ele é orientado para num plano nutricional que o educa em primeiro lugar sobre as alterações, muitas vezes as alterações alimentares que deve fazer para garantir uma boa evolução da doença. É-lhe prescrita uma suplementação, eventualmente, muitas vezes e ele volta à farmácia. A farmácia tem a obrigação e tem o dever de acompanhar esse doente. Temos também a possibilidade de acompanhar esse doente no sentido de orientá-lo para uma boa utilização dos suplementos mais do que dos alimentos, porque os alimentos, ele tem uma formação, toda a gente tem a sua própria formação, para saber fazer uma utilização adequada dos suplementos, saber armazená-los devidamente em casa, saber consumi-los em condições para ter o melhor resultado possível da utilização daqueles suplementos. Há pouco falava-me da presença que a nutrição clínica tem na sua farmácia. Consegue dar-nos aqui um exemplo prático de um caso que considere que tenha feito a diferença? Posso rapidamente. Um doente
foi diagnosticado com cancro de pâncreas. Os cânceres de pâncreas têm um prognóstico, de uma maneira geral, não muito bom. Começámos, vai à farmácia, recomendámos-lhe começar, o senhor não tinha o mínimo risco nutricional na altura, um doente com 70 e qualquer coisa, 70, à volta de 75 anos, recomendámos que começasse a fazer suplementação nutricional oral, adequar a sua alimentação, fez algumas correções da alimentação diária e começou a fazer suplementação oral nessa altura. Esse doente está, não obstante o prognóstico que teve, está há 3 anos em tratamentos ininterruptos de quimioterapia, tem aguentado todas as quimioterapias. Os médicos têm ficado surpreendidíssimos com a capacidade de suporte do doente para as quimioterapias, vários protocolos que já fez, e ele mantém-se num estado nutricional perfeito. E lá está, apesar de serem 3 anos de tratamentos com vários profissionais, no fim do dia, convenhamos, é a farmácia o sítio onde esse doente mais vai e mais se aconselha. Porque vai ao médico de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, vai aos tratamentos de mês a mês, está com as enfermeiras que administram o tratamento de mês a mês, foi durante este tempo todo talvez 2, no máximo 3 vezes à nutricionista, a farmácia eventualmente vai todos os dias. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigada eu. O podcast da farmácia. Nutrição Clínica by Fresenius Kabi.